O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, está confiante de que o apoio militar norte-americano para a Ucrânia está prestes a ser desbloqueado. Em entrevista à Euronews, em Bruxelas, Pence disse que a aprovação do Congresso de mais um pacote de ajuda tem o apoio da maioria dos republicanos e democratas, bem como do povo norte-americano. O apoio à Ucrânia tem estado bloqueado no Congresso há meses e enfraqueceu seriamente o desempenho militar ucraniano. A majority of Republicans and Democrats and a majority of the American people embrace our role as leader of the free world. I think you'll see the Congress send to President Biden's desk a historic package of support for Ukraine, for Israel, for Taiwan. Em nítido contraste com o ex-presidente e potencial candidato republicano às presidenciais de novembro, Donald Trump, Mike Pence falou a favor da NATO e de uma forte parceria transatlântica. Stefan, I think there is a rising tide of Republican isolationism in my party. I've spoken out against it boldly and will continue to. I have no doubt in my mind if the West were to falter and Vladimir Putin were to overrun Ukraine, it would just be a matter of time before he crossed a border that, under Article 5, we as NATO allies would have to go and fight him. Mike Pence ainda concorreu nas primárias republicanas, mas teve de desistir por falta de apoios. Em março, anunciou que não irá apoiar o antigo presidente nas eleições de novembro. O Pentágono diz que pode enviar armas para a Ucrânia numa questão de dias se o Congresso aprovar um projeto de lei de ajuda há muito adiado. A defesa norte-americana diz ter uma rede de locais de armazenamento nos Estados Unidos e na Europa com equipamento pronto para enviar. Ukrainians have demonstrated their resilience and their courage under fire. We have no reason to think that that's going to change, but we also understand the dire situation there right now, which is why, again, we would like very much to see the supplemental passed, and we would like very much to be able to rush the security assistance in the volumes that we think they need to be successful. O líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, esteve reunido com o primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmyhal, na quinta-feira e prometeu que fará tudo o que puder para conseguir financiamento para a Ucrânia. Entretanto, a região ucraniana de Kherson tem vindo a ser bombardeada pela artilharia russa e ainda por sistemas de foguetes de lançamento múltiplo, morteiros, aviões e explosivos lançados por drones. Os últimos ataques deixaram vários edifícios destruídos ou danificados. A presidente da Comissão Europeia foi uma das primeiras figuras políticas ocidentais a reagir à notícia de que Israel terá atacado o Irão com drones. Na Finlândia, onde está de visita, numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro Petteri Orpo, Ursula von der Leyen apelou à contenção de ambas as partes para evitar uma escalada de guerra no Médio Oriente. We have to do everything possible that all sides refrain from the escalation in that region. We have seen the massive attack with drones and missiles, around about 300, by Iran on Israel. It is absolutely necessary that the region stays stable and that all sides refrain from further action. Para Petteri Orpo, a situação é muito perigosa. And I agree. I'm very worried about the situation and every part have to retrain now and stop attacking each others. The situation is very dangerous. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, que se encontra na ilha italiana de Capri para uma reunião do G7 sobre assuntos externos, não comentou os últimos acontecimentos, mas na quinta-feira os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido anunciaram a imposição de uma nova série de sanções ao Irão. Good morning, everybody. Os sistemas de defesa antiaérea iranianos terão neutralizado um ataque israelita contra uma base militar em Isfahan, no centro do Irão, uma cidade onde existe uma central nuclear. O Irão garante que não houve mísseis disparados contra o país e que o ataque terá sido feito com drones que sobrevoaram a cidade e que poderão ter sido disparados a partir do interior do país. Segundo as autoridades iranianas, os drones foram abatidos e o incidente não provocou danos na central nuclear. Ao início da manhã de sexta-feira, autoridades norte-americanas adiantaram que as forças israelitas estavam a levar a cabo operações militares contra o Irão, mas não descreveram o caráter ou a escala dessas operações. Após relatos de explosões perto de Isfahan, os sistemas de defesa antiaérea foram ativados em várias províncias iranianas e a maioria dos voos comerciais no espaço aéreo iraniano foi cancelado.
O aumento das tensões no Médio Oriente, particularmente entre o Irão e Israel, levou os mercados de ações asiáticos a registarem quedas significativas quando abriram sexta-feira. O Nikkei japonês caiu mais de 3% pela manhã e os preços do petróleo subiram $3, enquanto os investidores temem por uma nova escalada no Médio Oriente. Os Estados Unidos fizeram uso do veto numa votação no Conselho de Segurança sobre o pedido da Palestina para ingressar na ONU como um Estado de pleno direito, uma hipótese rejeitada por Israel. O projeto de resolução apresentado pela Argélia, que recomendava à Assembleia Geral que o Estado da Palestina fosse admitido como membro das Nações Unidas, obteve 12 votos a favor, 1 contra e 2 abstenções. The United States continues to strongly support a two-state solution. This vote does not reflect opposition to Palestinian statehood, but instead is an acknowledgement that it will only come from direct negotiations between the parties. Após a retirada das tropas israelitas, alguns palestinianos têm regressado à cidade de Deir al-Balá, no centro da faixa de Gaza. Mas o cenário com que se deparam é de completa destruição. Em Rafah, no sul do território, pelo menos 8 pessoas foram mortas, incluindo 4 crianças, num ataque aéreo israelita na última noite. Cerca de 34 mil pessoas foram mortas no enclave palestiniano desde 7 de outubro, a maioria mulheres e crianças. Mais de 76 mil pessoas ficaram feridas. Ainda é muito cedo para dizer qual o papel que Mario Draghi poderá ter na futura União Europeia, mas uma coisa parece certa. Muitos pensam que o discurso de terça-feira em La Hulpe mostrou a disponibilidade do antigo primeiro-ministro italiano e ex-líder do Banco Central Europeu para assumir um dos mais altos cargos da UE. As palavras sobre o futuro da Europa e a necessidade de mudanças radicais para se manter competitiva foram elogiadas por muitos, não só em Itália, como também fora do país. Em Itália, mais de 1000 pessoas assinaram um manifesto que apela à aprovação da candidatura de Draghi a presidente da Comissão Europeia. Sosteniamo Mario Draghi alla presidenza della Commissione Europea perché vogliamo un'Europa più forte, più unita e più autorevole. Per ragioni di tipo internazionale penso alle drammatiche contingenze che stiamo attraversando con l'invasione dell'Ucraina e la crisi in Medio Oriente. Per ragioni di tipo europeo, l'Unione Europea è di fronte a delle grandi sfide che possono essere vinte solo se saprà essere più unita. E per ragioni di tipo nazionale. I partiti che hanno sostenuto il governo Draghi devono dirci come si collocherebbero di fronte a un'ipotesi di Mario Draghi candidato alla presidenza della Commissione Europea. A popular receita custo o que custar, que salvou a zona euro e que foi útil quando foi chamado a salvar a Itália, tornando-se primeiro-ministro, pode ajudar a Europa a enfrentar os enormes desafios que surgiram nos últimos anos, dizem os apoiantes. Questa è una sfida ancora più grande, perché in fondo la sfida del whatever it takes era una sfida che in prima approssimazione coinvolgeva degli strumenti che lui controllava come governatore del presidente della Banca Centrale Europea. Da un lato è un grande tecnico, quindi capisce la natura dei problemi che abbiamo di fronte, dall'altro è anche un bravo politico però, perché molti tecnici a volte non hanno quella sensibilità politica. Mas o que pensam os italianos do potencial papel de Draghi como presidente da Comissão Europeia? La Meloni l'accetterà volentieri questa candidatura e a beneficio sia suo che dell'Italia stessa. Alguns não se importam com o facto de ele não ter filiação política, enquanto outros pensam que não é uma vantagem. Lui è un tecnico in effetti e quando compaiono i tecnici chiaramente vanno dalla parte che gli fa comodo. I governi tecnici in Italia erano i migliori e quelli che hanno funzionato meglio, perciò penso anche come Presidente della Commissione Europea potrebbe funzionare. Apesar de se mostrar uma líder mais moderada, continuando o percurso político de Draghi na Europa, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni ainda não fez quaisquer comentários sobre a potencial candidatura. O comandante das Forças Armadas do Quênia, Francis Ogola, morreu num acidente de helicóptero no oeste do país. O aparelho despenhou-se numa zona remota perto da fronteira com o Uganda. Dos 11 passageiros que seguiam a bordo, 9 perderam a vida. As causas do acidente não são conhecidas. O presidente do Quênia declarou 3 dias de luto nacional. O general Ogola, de 61 anos, estava de visita à conturbada região ocidental do país, que tem sido alvo de frequentes ataques de milícias locais. A polícia alemã deteve no norte da Baviera 2 homens suspeitos de serem espiões russos. Foram identificados apenas como Dieter S. e Alexander J.
terão preparado atos de sabotagem na Alemanha em nome dos serviços secretos russos. O objetivo seria boicotar o apoio militar dado por Berlim à Ucrânia. São também acusados de preparar explosivos para ataques e de reunir informações sobre potenciais alvos. Na mira dos suspeitos estariam bases militares americanas em solo alemão. Unsere Sicherheitsbehörden haben mögliche Sprengstoffanschläge, die unsere militärische Hilfe für die Ukraine betreffen und unterminieren sollten, verhindert. Es ist ein besonders schwerer Fall der mutmaßlichen Agententätigkeit für Putins Verbrecherregime. Wir werden solche Bedrohungspläne weiter durchkreuzen. Unsere Sicherheitsbehörden haben sich seit dem mörderischen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine alle Schutzmaßnahmen gegen hybride Bedrohung durch das russische Regime hochgefahren. A Alemanha tornou-se o segundo maior fornecedor de armas para a Ucrânia, a seguir aos Estados Unidos. Washington tem uma vasta presença militar em território alemão. Um dos alegados alvos seria a base militar de Grafenwöhr, na Baviera. É onde os soldados ucranianos recebem informação sobre como utilizar os tanques Abrams dos Estados Unidos. O ministro da Justiça alemão elogiou o que disse ser o sucesso da investigação na luta contra a rede de sabotagem e espionagem de Putin. Moscovo já reagiu. Afirma que a Alemanha não apresentou provas de que os homens são espiões russos. Dieter S. ficou em prisão preventiva. Quanto a Alexander J., estava previsto que comparecesse em tribunal esta quinta-feira.